Aceita ser abençoado, amém? Boa noite, queridos, mais uma vez. Boa noite, igreja. Igreja linda do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Bom, eu quero trazer uma palavra hoje, mas antes eu quero colocar duas músicas que marcam essa palavra, talvez. Eu vou consumir um pouco no meu tempo aqui, colocando essas músicas. Podemos, Júcio? Essa música aqui, primeira, é do Oficina G3. Cara, eu ouvi essa música na minha adolescência radical, foi da hora demais. Vamos lá? Também essa música aqui, essas duas, né? Oficina G3, eu acho que muita gente conhece. E agora o Resgate também, nessa música também, muitas pessoas conhecem. Que elas retratam em música o tempo. Mas glória a Deus, é isso aí. Eu acho que falar sobre tempo é normal para alguns, mas se você for parar para pensar, você vai observar que o tempo na nossa vida ou é artigo de luxo, ou é o desafio das nossas vidas. É desafio por nós não conseguirmos administrar o nosso tempo, não conseguimos saber como lidar com o nosso tempo, como desenvolver o nosso tempo. E é artigo de luxo porque nós não temos tempo. É ou não é? Você acorda de manhã achando que você vai conseguir fazer tudo o que você queria. Coloca uma agenda na sua cabeça, planeja tudo. Fala, vou acordar de manhã, vou fazer isso assim, assim, assado, assim, tudo certinho, está tudo planejado no seu dia. Quando você chega no seu dia, 11 horas da noite, você para deitar e dormir e lembra que você não fez quase nada do que você tinha planejado. Mesmo às vezes você colocando numa agenda, planejando o seu dia, ainda falta alguma coisa para fazer. Eu quero que vocês abram comigo lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, esse daqui é o texto base para definir tempo nas nossas vidas dentro da Bíblia. Além de tantas outras coisas que a Bíblia nos mostra a respeito de tempo, essa é uma coisa muito, capítulo 3, versículo 1. Está dizendo o seguinte: para tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diz assim comigo: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E esse capítulo ele dá uma lista de tempos. O que o tempo faz? É tempo para todas as coisas. É tempo para plantar, tempo para morrer, para se colher o que se plantou, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de tantas coisas. Existe tempo nas nossas vidas para tudo. E nós precisamos entender que na nossa vida nós vivemos debaixo de dois tempos. Um é o tempo Cronos e o tempo Kairos. Diz assim comigo: Cronos e Kairos. Cronos é o tempo nosso tempo. O tempo aqui, relógio, né? O tempo que nós usamos no nosso dia a dia. Que é, o Cronos é uma palavra grega que é tirada de cronologia, tempo cronológico, o tempo do nosso, realmente o tempo do relógio girando ao nosso favor ou contra nós. É o nome dado para personificação de tempo, de acordo com a mitologia grega. A definição do tempo cronológico e físico, compreendendo com os anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, e aí vai uma sequência longa que trata sobre o tempo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14 e o 15, quando Deus ele faz a separação, Deus ele cria o sol para poder governar durante o dia e a lua para poder governar durante a noite, e aí sim vai conseguir ter um discernimento, uma separação entre as estações, entre os tempos, os meses, os anos. Então quando você consegue definir o tempo também no seu dia, quando você vê o sol, a lua, se está muito escuro à noite, você percebe que está entre 11 horas ou 10 meia, 11 horas até umas 2h30, 3 horas da manhã. Ali é a definição da parte mais escura da noite. De dia, quando pega a parte mais clara e mais quente do dia, é entre 11h30 e 2 horas da tarde. Então a gente sabe que esse período é o período esse período de calor está entre esse horário aí. Então a gente consegue ter essa definição de tempo, do cronos, do tempo cronológico, o tempo onde o relógio gira ao nosso favor ou contra nós. E tem o Kairos, que é o tempo de Deus, palavra de origem grega que significa momento certo. Diz assim comigo: momento certo ou momento oportuno. Ou momento oportuno.
é o tempo de Deus sobre as nossas vidas. É o exato tempo de Deus para nós, que nós na maioria das vezes não entendemos, não compreendemos, até porque o tempo de Deus é muito louco. Se você for pegar lá o texto de 2 Pedro, eu vou falar, não, depois a gente pega o 2 Pedro, mas você vai entender que o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. A visão de Deus a respeito de tempo é diferente da nossa, porque Deus, ele é atemporal. Deus, ele é atemporal, ou seja, Deus, ele não precisa do tempo, Deus, ele não é definido através de tempo. Então, se você for perguntar para algum teólogo, ou estudioso, qualquer coisa, quando foi que Deus foi gerado? Não tem um estudo que fala sobre isso. Não tem uma base, fala, Deus foi gerado aqui, o início de tudo foi aqui. Não, Deus, ele é eterno, ele foi, é e sempre será, e já era, e pronto. Então, Deus, ele é atemporal. Só que o tempo, ele é definido para nós. Deus, ele criou o tempo para nós, para definir as nossas coisas e definir o propósito dele para nós. Nós precisamos entender isso. Deus, ele não precisa de tempo para poder trabalhar ao seu favor. Deus, ele não precisa de tempo para fazer algo na sua vida. O que ele precisa é que você entenda o tempo que você está vivendo, para que ele possa cumprir o propósito dele na sua vida. Vocês me entenderam? Ele não precisa do tempo para fazer algo na sua vida. Ele precisa que você entenda o tempo que você está vivendo, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Isso é fato. Essa é a definição de tempo para nós. Nós precisamos entender esse tempo. Então essas músicas, elas falam que, a primeira fala que os meus sonhos, o vento não vai levar, o tempo pode passar, mas Deus, ele está sempre ativando os sonhos dentro da minha vida. Aquilo que eu coloquei como sonho para mim, pode acontecer o que for ao longo do caminho. Eu não abro mão dos meus sonhos. Às vezes nós, no meio do caminho, e tem coisas que são interessantes, eu prego para mim mesmo, em todas as vezes que eu prego para mim mesmo. E o desafio do tempo para mim é gigantesco, porque tem coisas que nós queremos ultrapassar. Tem momentos na nossa vida que nós queremos ultrapassar, que não é o momento certo. E o artigo tempo para mim é desafiador também. É desafiador. Quando eu paro para analisar o meu dia, eu tive tempo, mas não fiz aquilo que eu queria fazer, por conta de eu realmente não saber administrar o meu tempo. Então nós precisamos entender essa questão do tempo. E a segunda música fala, o tema da música, o título da música, o nome da música é 10 para 6, 5:50. Esse é o nome da música, que fala que você acorda de manhã todos os dias e você vai passar pela mesma situação todos os dias. Você vai acordar de manhã, vai olhar para o teto, vai sair para o trabalho, vai fazer as correrias do seu dia a dia da mesma forma. Vai chegar de noite, vai dormir, vai acontecer a mesma coisa. Só que nós não podemos deixar essa rotina do tempo me consumir. Essa rotina que o mundo e talvez o sistema, as coisas tentam colocar e impor sobre a minha vida. Porque é normal, de segunda a sexta, no meu caso de terça a sábado, eu acordo cedo, saio para trabalhar, volto para casa. Alguns dias na semana eu tenho igreja, outros dias na semana eu tenho os meus momentos, e aí vai. Essa é a nossa vida. Se a gente deixar a rotina nos consumir e o tempo nos consumir, eu vou passar todos os dias para o resto da minha vida fazendo as mesmas coisas. Porque acordo de manhã, olho para o teto, e vai começar tudo outra vez, tudo de novo. Então eu preciso mudar aquilo que eu entendo na minha vida a respeito de tempo. Eu quero falar sobre 4 tempos, ou 4 formas de tempos, ou 4 maneiras que a gente consegue enxergar o tempo. E a primeira diz assim comigo, o tempo dos outros. Mais forte, o tempo dos outros. Prega comigo, igreja. Eu gosto que vocês preguem comigo, eu gosto que vocês falem comigo. Então diz assim comigo, o tempo dos outros. Abre lá em Salmos, isso daqui define bastante, Salmo 73, define bastante o que nós podemos entender a respeito do tempo dos outros. Salmo 73, versículo 1, está dizendo o seguinte: certamente, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Próximo, até o 6. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há espertos na sua morte, mas firme está a sua força.
não se acham em trabalhos como outros, homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um calor, vestem-se de violência como de adorno. O que esse texto está querendo dizer? O salmista está tendo um domínio de inveja. Ele está sendo dominado aqui nesse texto pela inveja. Inveja do quê? Inveja dos outros. Inveja do tempo dos outros. Inveja de um tempo que não é dele. Inveja de um tempo também talvez que não é nosso. Uma coisa que não é nossa, mas nós queremos para já. Uma coisa que não é nossa, é do outro, mas nós queremos porque o outro, como o texto diz, poxa, o outro é ímpio. E eu estou vendo dentro da igreja, eu sou obediente, vou para a igreja, sou líder de célula, sou pastor, sou ministro de louvor, prego em algumas igrejas, toco em outras, né, tenho as minhas coisas, tenho a minha família, as pessoas elogiam a minha família e tudo mais, só que eu vejo as coisas acontecerem com as outras pessoas, com os ímpios, e comigo nada acontece. E aí a gente pensa, como o salmista fala, nossa, eu tenho inveja deles, porque eles não conseguem escorregar com os seus pés. Ou seja, eles não falham, eles não caem, eles não passam por sofrimento, e ainda mais, eles não ficam doentes, eles têm um corpo saudável e têm um corpo forte, como diz no versículo 4. Então a gente olha a vida desses camaradas, olha a vida dessas pessoas, poxa, eu queria tanto ter a casa que aquele fulano tem, eu queria tanto ter o carro que aquele fulano tem. Eu acompanho na internet hoje, é bom, mas é ruim, e a gente precisa saber doutrinar a nossa vida a respeito da internet. Só que eu sigo algumas pessoas que acabam sendo também como referência. A gente vê, teve um rapaz que eu sigo, um cara que eu sigo, que ele comprou, pouco tempo atrás, ele comprou uma Lamborghini, nem sei o nome da Lamborghini, mas a Lamborghini custou quase 5 milhões de reais. E o cara não é crente. E aí eu penso, mas aí, né, acaba sendo egoísmo dos cristãos também pensar dessa forma, porque Deus ele só pode dar essas coisas para os crentes? Não. Deus ele dá para quem quiser, e a pessoa também conquista de acordo com o esforço dela. Só que o interessante é que esse foi o tempo dele. Ele está vivendo no extraordinário do tempo dele. Não fica doente, né? Como diz o texto, não passam por sofrimento, tem o corpo saudável e tudo mais, o cara é forte, o cara é bombado, e ainda tem um carro e uma casa linda, tem uma empresa, né, que fatura múltiplos, não sei quantos 7 dígitos por mês, o cara é fera, e a gente olha para a vida deles, poxa, mas Deus, eu estou fazendo talvez não tudo o que Ele está fazendo, só que a promessa de Deus para a minha vida é que eu posso desfrutar disso. A promessa de Deus para os filhos é de que nunca vai faltar. A promessa de Deus para os filhos é que não vai mendigar o pão. A promessa de Deus para os filhos é que Ele não vai pedir, Ele vai emprestar. Vai ter para emprestar e não vai ficar pedindo emprestado. E aí a gente pega essas promessas e começa a viver baseado nessas promessas. E o tempo vai passando e a gente vai vendo as coisas acontecendo com as pessoas do nosso lado. E eu não consigo às vezes ver o que está acontecendo comigo. Só que é uma cegueira tão grande também com as nossas vidas, uma cegueira tão grande nossa, de não analisar realmente o tempo que nós estamos vivendo agora, o tempo que eu estou vivendo agora, o que eu desfrutei hoje do meu tempo. Posso olhar para a minha vida hoje e dizer que eu tenho coisas que talvez esses homens não tenham, legal, só que às vezes a gente quer aquilo que é do outro. Então eu quero viver aquilo que aquela pessoa está vivendo no tempo dela. Eu quero viver aquilo que aquela pessoa está vivendo no tempo dela. A gente é acostumado a olhar o tempo dos outros. O ser humano, isso daí não é só de um ou de outro. O ser humano é acostumado a olhar o tempo dos outros. Quer ter uma coisa que não está no nosso tempo. E às vezes quando nós antecipamos aquilo que não é nosso, ou antecipamos, também tem coisas também que nós precisamos entender que não são nossas. Às vezes nós queremos uma coisa que se nós tivermos, se nós tomarmos posse daquilo, ou dentro do tempo, ou fora do tempo, pode trazer consequências sérias para as nossas vidas. O tempo dos outros não é o nosso tempo. É o que nós fazemos com a maldita comparação. Você comparar a igreja do outro, comparar a vida do outro, comparar o trabalho do outro, o carro do outro, a família do outro, comparar o dinheiro do outro.
Nossa, mas ele tem e eu não tenho. Nossa, mas ele faz e eu não faço. E a gente não fala, né? Mas na nossa consciência, lá no nosso subconsciente, a gente começa a ficar, nossa, fulano de tal está conseguindo. E como que ele faz se eu ganho mais do que ele? Como que ele consegue? A gente vê as pessoas fazendo, né? Agora nós vamos ter o Bolsa Picanha. Você se cadastra no CRAS a partir do ano que vem. E você vai ganhar o auxílio picanha. Todo mês você vai ter 1 quilo de picanha para você. Brincadeira, não vai ter não. Mas se você quiser, talvez, né, o Bandeira Vermelha vai conseguir oferecer isso aí para você. E aí, a gente vê e passa, né, na casa das pessoas, todo final de semana tendo churrasco. Aí fala, nossa, churrasco lá de novo. Churrasco lá de novo. E você, né, conhece, talvez, se você conhecer a vida da pessoa, acaba sendo pior. Porque você compara a vida dela com a sua. Nossa, mas eu ganho tão mais do que ele. E ele faz churrasco todo final de semana e eu não consigo fazer. O que tem de errado comigo? Pra você ter uma ideia, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Pra você ter uma ideia, meu pai nem sabe fazer churrasco. Porque a gente passou a nossa infância toda, né, não vendo dos outros, né? Só que a gente teve que aprender a fazer, porque meu pai não queria fazer o churrasco pra gente. Ele faz um arroz de forno fenomenal, mas o churrasco ele não sabe fazer. Pensa numa pessoa que tira a gordura da carne para assar a carne. Quem sabe disso, se faz daí, se arrancou a gordura da carne junto com o discípulo dele, o Jucimar. Teve uma vez que a gente foi no churrasco na nossa casa. Aí a gente estava no ensaio, domingo de manhã para a tarde, e aí deixamos os dois sozinhos na churrasqueira. Foi a pior coisa que nós fizemos. Chegamos em casa tinha um monte de tábua assim na bandeja. Os dois arrancaram toda a gordura da carne, porque meu pai não gosta de gordura. Aí falou, não vou assar com gordura, não gosto de gordura. Arrancou toda a gordura da carne. A carne ficou daquele jeitão, dura, seca, não tinha nada. Aí o Jucimar falou, o tio pediu. Aí ficou, né, solado, daquele jeitão. Meu pai não sabe assar carne. Toda vez que coloca a carne para assar, ele chama alguém para assar. Teve uma vez que eu fui na casa de uma pessoa, não vou falar o nome, e aí eu cheguei lá atrasado, né? E chegamos lá e o pessoal se matando para acender a churrasqueira. Ali eu vi que também estava precisando assar carne ali. Tava uma luta para acender a churrasqueira, rapaz do céu. Aí juntou, quando eu cheguei tinha 4 em volta da churrasqueira com papel, jornal e aqueles feno lá, não sei o que, tudo com fogo na mão e tacando álcool lá no negócio, nada de acender a churrasqueira. E ventilador também, ligava a churrasqueira, colocava lá, e ligava o ventilador, cadê o fogo? O fogo apagava, não tinha como sustentar o fogo. Hoje estão profissional, não chamam nem mais para ir no churrasco, mas estão bem no churrasco lá hoje. É um negócio de louco. Então às vezes tem coisas que, às vezes, né, você vê, eu passo nas casas, eu falo, nossa, a minha vida financeira, eu conheço às vezes a situação, e eu estou tão bem, mas eu não consigo às vezes ter o que a pessoa tem. Não consigo fazer o que a pessoa tem. É a maldita inveja. Às vezes nós olhamos para o que é dos outros, para o que eles estão vivendo no tempo deles, para o que eles estão desfrutando no tempo deles, e é para eles, aquilo ali é para eles. Isso daí, lá no versículo 13 desse mesmo texto, olha que interessante, isso daí traz doenças para nós, doenças na mente, doenças na alma. No versículo 13 está, certamente foi inútil, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Próximo, não, é o 13, é o 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. O próximo, até o 15. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Vai no 16. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Então as pessoas começam a analisar a vida dos outros e a querer comparar a própria vida com a vida dos outros, não entendendo que aquele é o tempo dela. As pessoas começam a ter aquelas doenças famosas, psicossomáticas, né? O psico é da mente e soma é do corpo, doenças da mente que afligem, que atacam o nosso corpo, acabam tendo depressão, comparando a sua vida com a de outras pessoas, querendo ter o que o outro tem. Só que mesmo assim, o salmista, ele acaba entendendo no 17, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios.
certamente os pôs em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Bom, o salmista caiu em si, passei por tudo isso na minha vida, só que aí então eu despertei a minha vida, entendi e compreendi qual que é o destino dos ímpios. Os ímpios vão ter coisas que eu não vou ter. Eu vou desfrutar de áreas, de coisas na minha vida, que talvez os ímpios não vão desfrutar. Talvez não vão, se morrerem da forma que estão. Mas o salmista entendeu isso na vida dele, entendeu o destino que ele tinha e o destino que viria também para a vida daqueles que ele estava invejando. Só que é interessante a gente apontar, nós não podemos comparar o nosso tempo com o tempo dos outros. Comparar o nosso tempo com o tempo dos outros é a mesma coisa que comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas. Isso daí mata a gente, dá doenças na alma. Porque eu comparo a minha família com a família de fulano de tal. Poxa, mas o meu filho não faz isso. Ou o meu filho não faz aquilo que o filho de fulano faz. Eu não consigo educar os meus filhos do jeito que o fulano educa os filhos dele. Eu não consigo comprar na minha casa, ter isso na minha casa. Eu não consigo comprar o carro que o fulano de tal tem. Eu não consigo fazer isso que aquela... E a gente começa. Não, é o tempo dele. Deixa ele viveu o tempo dele. E olha só que interessante, lá em João, no capítulo 7, versículo 30, e essa é a base do nosso texto, além de Eclesiastes, João 7,30, está dizendo o seguinte: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada, não era o tempo de Jesus. E se você for ver os relatos de todos os evangelhos, fala a mesma coisa, ainda não era chegado o tempo de Deus. Eu preguei no casamento, eu trouxe uma palavra num casamento sobre a primeira manifestação de Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez, que foi onde? Foi no casamento. Jesus ele fez a transformação da água para o vinho. Só que a Maria, a mãe dele, viu que o vinho tinha acabado na festa, e quando acaba o vinho, é sinal de que o casamento vai ser frustrado. Isso daí, a cultura judaica tem as suas tradições, tem as suas visões a respeito de quando, dessas situações. Então acabou o vinho no casamento, a festa de casamento durava 7 dias. E aí quando de repente no meio da festa acaba o vinho, o noivo fica desesperado, o chefe ali da festa fica desesperado. E o que a gente vai fazer? A Maria, mãe de Jesus, observa aquilo e corre para Jesus e fala: Jesus, agora é a hora de você aparecer. Vai, faz alguma coisa. E ele fala: mulher, ainda não é o meu tempo. Só que mesmo assim ele ainda pega e começa a dar ordens para as pessoas: faz isso, faz aquilo, pega aquele jarro ali, coloca, enche de água, não sei o que, assim, assado. E aí ele transforma a água em vinho. Só que ele fala: ainda não é o tempo. Às vezes tem coisas que nós queremos para nós que não é o tempo ainda. É o tempo daquela pessoa, mas não é o seu. E aí entra na segunda parte que eu quero falar, que é o fora do tempo. Você ter as coisas fora do tempo, nós temos as coisas fora do tempo, pode trazer consequências graves para as nossas vidas. Aquilo que nós queremos, mas ainda não é o tempo de nós termos. Aquilo que eu quero tantas coisas, mas se eu tiver nas minhas mãos aquilo que eu quero, eu posso sofrer consequências graves por aquilo. Coisas que nós queremos fora do tempo podem nos deformar. Coisas que eu quero, que eu adquiro fora do tempo de Deus para a minha vida, podem deformar a minha vida e podem trazer consequências graves para a minha vida. Porque não é o tempo ainda de você ter aquilo. Não é o tempo ainda de você adquirir aquilo, e aquilo ali pode trazer problemas, não só na sua vida, mas em outras áreas da sua vida. E por mais doído, difícil que seja entender isso, é real. Todas as vezes que nós pulamos etapas, que nós quebramos as regras para poder querer adquirir alguma coisa que está fora do tempo previsto para nós, nós vamos sofrer. Às vezes nós temos aquilo que nós queremos, nós adquirimos aquilo, nós realizamos talvez um sonho nosso, só que aquela realização não era para aquele tempo, aquela realização não era para aquele momento. Deus sim tem preparado para você, tem guardado para você, só que é no tempo certo, determinado, oportuno, é no Kairos. O tempo de Deus é o quê?
o momento oportuno, momento certo. Não é o tempo que nós acreditamos que seja, não é o momento que nós acreditamos que seja, é o tempo certo. E ter as coisas fora do tempo, isso daí vai trazer consequências graves para nós, vai fazer com que a gente passe por problemas em áreas da nossa vida, em doenças, trazendo doenças para nós que nós não esperávamos. Ainda não é o tempo. Se Jesus tivesse aparecido antes, manifestado sendo Cristo antes, imagina só o que seria. Ele passou 3 anos do ministério dele aqui nessa terra. Foram só 3 anos, já começou toda a perseguição. E a mãe, a família lá sempre perturbando, falando, vai agora, vai agora, vai agora. E ele fala, ainda não é o tempo. Aqui nessa ocasião de João 7,30, eles chegaram em Jesus para prender, para poder acusar Jesus. Não conseguiram fazer porque ainda não era o tempo. Estava fora do tempo. Então Deus fez com que acontecesse para que o propósito se cumprisse da forma certa. Às vezes Deus permite que nós fazemos algumas coisas. Deus ele permite. Não foi Deus que deixou, Deus que deu. Não, Deus não dá. Deus ele permite que você faça. Isso daí é ruim. É ruim para nós, não ruim para Deus, porque Deus ele continua sendo Deus. Mas é ruim para mim porque eu quis, eu insisti. Todo mundo aqui já foi criança um dia. Estamos com muitos pais aqui e sabe, os pais vão dizer dos filhos, quando quer alguma coisa, o filho quando quer alguma coisa, os meus pais estão aqui de prova, vou falar de mim, quando eu queria alguma, até hoje, quando eu quero alguma coisa, o que eu faço? Quem não é assim? Só eu que sou assim? Só eu, depois eu vou orar, vamos lá no quartinho, só eu que sou assim. Tem mais pessoas? Quem é? Tá, então tem mais pessoas assim. Quem é insistente? Mileno, Pietro. Então tem mais pessoas que estão insistentes. Tá. Então tá bom, não estou sozinho nessa, graças a Deus. Mas é interessante que a gente insiste. Se a gente insiste com o nosso pai, imagina com Deus. A gente nem ora para saber o que é. E às vezes mesmo orando, mesmo nós orando, nós não queremos. É igual namoro. Quando eu estava solteiro, falar de namoro era complicado. Hoje casado, falar de namoro eu tenho autoridade para falar a respeito disso. Até porque eu vivi isso. Eu namorei 2 vezes. Uma com uma doida e outra com a minha esposa. E ela não vai assistir isso, né? Mesmo, não sei, em nome de Jesus, né? Espero que não sei se ela assiste todos os dias, né? Então, em nome de Jesus. Mas eu namorei, infelizmente, com essa pessoa. Não foi muito bom o namoro, não uso como base para a minha vida, foi uma experiência não muito boa, não muito agradável. Acho que Douglas não conheceu não, só a tia Lúcia e o Jean conheceram aqui, e a tia Lani. Nossa. Não conheceu não? Minha família não precisa falar. Então eu passei por esse período de tribulação com essa moça e depois eu namorei com a atual, hoje minha parceira, minha amante, minha esposa, minha amada, minha rainha, meu tudo. Estou com ela hoje, com a graça de Deus, porque antes dela, eu passei por uma experiência que eu queria, mas estava fora do tempo e também não era a pessoa certa. O que aconteceu? Na igreja a gente sempre teve um período de 30 dias de oração antes de começar a namorar. Então a gente estava gostando de uma pessoa, a pessoa estava respondendo aquele gesto. Aí a gente pegava, se juntava e conversava com os líderes ou com os pastores e falava, a gente está se gostando, estamos assim, queremos passar pelo processo de oração de 30 dias para depois assim começar a namorar, se assim for de Deus. Só que isso nós queremos que vocês nos ajudem em oração. E assim foi. Sentamos, conversamos e eu queria muito. Só que quando a gente ora por alguma coisa que a gente quer muito, a gente não consegue ouvir Deus. Você já orou por uma coisa que você queria muito? E você ouviu Deus quando... Se não era a vontade de Deus, você ouviu Deus falando que não era? Eu nunca consegui. Que eu queria muito, orava. Parecia que Deus estava confirmando a minha oração. É ela, meu querido. É ela. Não falava nem espera, é a hora. Mas por quê? Porque o meu coração estava gritando, eu queria. As coisas que eu quero, vamos orar, vamos lá, eu quero, eu vou fazer, mas o meu coração e a minha mente estão fechadas às vezes para ouvir uma resposta negativa. Eu quero comprar, mas não é o momento, mas eu quero, aí eu
Aí começa a bater e fazer birra. Aqui eu posso bater agora, né? Não, eu posso bater. Não fala assim, não, mãe. Esconde isso daí. Não é. Eu faço assim. Eu quero. Não faço a birra. Eu fazia? Quando era pequeno eu fazia? Sério? Ai, Jesus. Então eu fazia isso quando era pequeno. Que situação. E a gente passa por isso. E fica, às vezes, discutindo, brigando, não brigando com Deus, mas querendo, né? Às vezes não quer nem ouvir a voz de Deus, não quer ouvir a voz das outras pessoas, fazendo uma coisa que não é para aquele tempo, é fora do tempo. Deus, Ele quer te dar. Deus, Ele quer realizar os seus sonhos. Deus, Ele quer fazer aquilo que os seus planos talvez estão alinhados com os de Deus, mas não é para aquele tempo, não é para aquele momento, não é aquela hora. É o tempo, existe o tempo de casar. Você sabia que o homem, o ser humano, ele tem ele tem até 1 ano para começar a andar. De 1 a 10, 12 anos, para ele entender que os seus pais já não são mais os heróis dele. Isso daí está chegando para a gente, amor. De 1 a 10 anos, até os 10, 12 anos, na cabeça da pessoa, do homem, do menino, da menina, para entender que o pai e a mãe já não são mais os heróis deles. E até os 20 e poucos anos, para ele chegar à fase da juventude. E até os 30 anos, para atingir a fase da maturidade. Se aos 30 anos não atingiu a fase da maturidade, vai ser um bobo o resto da vida. Se com 30 anos não se tornou uma pessoa madura, vai ser um bobão o resto da vida. Então, essas são as fases. E às vezes nós queremos pular etapas. A pessoa está muito antecipado isso, né? Com 11, 12 anos já está, eu quero namorar, já estou na hora de namorar, já estou na hora de fazer aquilo, já estou na hora de, mas, beleza então, já que você está na hora de fazer, então você consegue pagar um sorvete, você consegue, né, se manter, então já que você consegue fazer isso, então eu vou te dar uma conta para pagar em casa, você paga uma conta, você tem uma responsabilidade e automaticamente você vai conseguir assumir. Aí com 18, 19 anos, a gente acha que é mais inteligente do que os nossos pais. A gente sabe mais do que eles, porque eu já vivi o suficiente. Tenho 19, 20 anos, então os meus pais não sabem de nada. Eles são velhos, são ultrapassados. É o momento agora. É o momento agora. Estou querendo viver uma coisa que é fora do meu tempo. É o momento agora, estou vivendo esse tempo, mas o tempo que eu estou vivendo hoje, eles já viveram muito, muito tempo. O tempo que eu estou vivendo hoje, eles já passaram por isso. E eu quero viver uma coisa que está fora do meu tempo. Outra coisa é o seu próprio tempo. E aí entra a parte gostosa, uma das partes gostosas. Lá em Jó, no capítulo 14, Jó 14, a partir do versículo 1. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Jó 14, 1. Está aqui. Está dizendo assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. O 2, brota como flor e murcha, vai-se como sombra passageira, não dura muito. E o versículo 5, olha que interessante: os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Ou seja, o seu tempo já está escrito. Deus já escreveu o seu início, ou o seu fim, desde o início. A sua história já está escrita mesmo antes do ventre da sua mãe. Tudo para você já foi escrito. Então tem algumas coisas na sua vida que você precisou passar, para que você pudesse entender e chegar no momento agora, escrever a sua história e contar a sua história para as outras pessoas, para que elas possam entender, falar, ó, esse tempo eu passei por isso, o seu tempo, você quer viver isso, mas não é o tempo. Vai do jeito que eu estou falando, porque eu tive história para contar. E o texto está dizendo, interessante, que Jó, no momento da aflição dele, fala, os meus dias já estão contados, Deus já fez tudo certinho. Fala, tem os meses desenhados, escritos, Deus estabeleceu limites para que a gente não possa ultrapassar. Passou de uma certa idade, já não tem, já fica cansativo já. Nós não somos capazes, na maioria das vezes,
de entender o nosso tempo. A gente não consegue entender o tempo que nós estamos vivendo. E a gente quer desfrutar de coisas que não são nossas. E aí entra no passo 2, desfrutar de coisas fora do tempo. Existe o tempo certo para todas as coisas. Deus, Ele quer te honrar, Deus, Ele quer te dar, Ele quer te presentear, mas existe o tempo certo para todas as coisas. Sabia que existe o tempo certo para casar? O tempo certo para ter filho? Se você casar muito novo, pode ser que você não seja maduro o suficiente. Casar muito velho, pode ser que você não seja tão preparado para o casamento. Ter filho muito velho. A gente já viu muitos eu já vi, muitos pais acima dos 40 anos que parece que é avô da criança. E aí acaba tratando a criança como se fosse um cristal, que não pode. Então, vou colocar um exemplo: não pode trazer para a igreja, porque na igreja tem bactéria. Então meu filho vai pegar bactéria na igreja. Não posso ir para tal lugar, porque meu filho não pode brincar na areia, porque senão vai não sei o quê. Meu filho não pode fazer isso, que não sei o quê. Meu Deus do céu. Eu conheço pessoas que nadaram nesse podrão aqui, são mais saudáveis do que muita gente aí, quando criança. Não fica doente de jeito nenhum. É coisa de louco. E às vezes, ter filho muito cedo também acaba não atingindo, porque as pessoas não entendem o tempo certo para o casamento. Se você casa mais cedo, as pessoas não entendem a maturidade, a responsabilidade que existe dentro do casamento. Eu gosto muito de jogar bola. Gosto demais de jogar bola. E existe o tempo certo para isso. Quando eu era solteiro, eu jogava bastante. Hoje, depois de casar, teve períodos que eu joguei, só que eu entendo que hoje eu tenho uma família, eu tenho uma esposa. Então eu deixar minha esposa em casa todos os dias para ir jogar bola, poxa, já passei dessa fase. Não existe isso mais. Eu vou causar um conflito. Eu já vi, tenho clientes e já vi pessoas que destruíram o casamento porque não entenderam o tempo que elas estavam vivendo. Era o tempo delas, era o próprio tempo, é o casamento. E a pessoa não entendeu o tempo que ela estava vivendo. Não entendeu que agora ela é casada. Agora eu sou casado, então vou diminuir. Eu jogo bola 4 vezes na semana, vou diminuir para pelo menos 2 vezes na semana. Ou 1 vez na semana. E eu preciso aprender isso, porque tem outra pessoa que eu estou cuidando, estou junto com ela. Agora imagina, se ela também não entendesse o tempo dela e tivesse o prazer de sair com as amigas para todos os lados e não entendesse que agora ela tem um marido, e eu chego em casa do trabalho e minha esposa está lá no happy hour com as amigas, achando que ela está no tempo dela, sendo que ela está vivendo fora do tempo dela. E nós precisamos entender, a oportunidade que nós tivemos foi aproveitada naquele tempo. A oportunidade, ela passa pela sua vida uma vez, e ela precisa ser aproveitada naquele tempo exato. Se você não aproveitar aquela oportunidade que foi dada naquele tempo, você não vai desfrutar da maneira certa, da forma certa, quando lá para frente, porque está fora do tempo. Ou se você quis fazer algo que foi antes, antecipar a oportunidade, você vai quebrar um protocolo. Você quer antecipar o processo de Deus sobre a sua vida. Às vezes nós não conseguimos entender a forma, o jeito, se Deus está trabalhando ou não. A gente não consegue compreender, será que Deus está fazendo por mim? Poxa, mas Deus fez lá por ele, Deus fez por ela, Deus está fazendo por tanta gente, mas não está fazendo por mim. Será que está acontecendo? Eu quero tentar julgar Deus ou falar, Deus, mas será que o Senhor está trabalhando por mim? Eu não quero entender os processos que eu estou passando, os momentos, o tempo que eu estou vivendo hoje, entender realmente o tempo. Você entende hoje o tempo que você está vivendo hoje? O que você está passando hoje é exatamente aquilo que você quer? Ou é um tempo que Deus está te dando como oportunidade para o seu crescimento? Valoriza o seu tempo, para que você possa passar pelo processo da forma correta e assim atingir o seu propósito, o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Mas para isso eu preciso entender o meu tempo e passar pelo processo da forma correta para atingir o propósito estabelecido para mim. Para alcançar assim, vai a 4ª parte, que é o tempo de Deus. Diz assim, o tempo de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda carta de Pedro 3:8. Eu vejo os pregadores falando na internet, segunda carta de Pedro aos não sei o quê, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Falam tão difícil. É tão simples, só falar 2 Pedro. Está dizendo assim, 8:9, tá, Ana?
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como? Vocês estão lendo comigo aqui? Vamos lá, um dia para o Senhor é como? E 1000 anos como? Olha que loucura, que matemática louca. Tem os Salmos que fala que um fazem fugir 1000, 2 fazem fugir 10.000. Então, se um faz fugir 1000, 2 na nossa matemática teriam que fazer fugir 2.000. Só que na matemática de Deus são 10.000. É muito diferente da nossa. Nessa daqui é mais louca, porque o nosso Deus é atemporal, ele trabalha fora do tempo, ele não precisa do tempo. Então, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, simples assim. E o texto continua: o Senhor não retarda a sua promessa, ele não atrasa a sua promessa, é tudo no tempo exato. Ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele não vai atrasar com a sua promessa, é no tempo exato. Lá em Hebreus, tem um trecho lá em Hebreus, eu não esqueci na onde, que fala que os dias estão, o fim dos tempos, os últimos dias estão próximos. Se há 2000 anos atrás foi escrito que os últimos dias estão próximos, nós já passaram 2000 anos, então o que a gente pode entender como o tempo de Deus? As pessoas hoje estão falando, Jesus está voltando, mas a gente ouve isso há muito tempo. Minha mãe e meu pai estão aqui, né? Mais ainda, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E já passaram lá 80, 100 anos, e Jesus continua voltando. Quando é que Jesus vai voltar? A gente não sabe, ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Aí vem profecias, vem profetas, para ele faz 2 dias, se for com esse cálculo aqui de 2 Pedro, para ele fazem apenas 2 dias. Então Jesus morreu, fazem 2 dias que ele ressuscitou. Não, 2 não, porque ele passou 40 aqui, né, na terra, e depois subiu para o céu. Então, se for fazer esse cálculo, depois da ascensão de Jesus, já tem uns 42, 43 dias que Jesus ressuscitou. É muito louca a matemática, mas esse é o tempo de Deus. Olha só que interessante, Davi, ele entendeu o tempo de Deus para a vida dele. Ele entendeu que não era o momento, ele tinha sido ungido rei no lugar dos seus irmãos, enquanto seus irmãos estavam todos ali na casa, junto com seu pai Jessé. Seu pai Jessé mandou trazer o mais velho, depois o outro, trouxe todos os filhos para Samuel, e Samuel em todo o tempo recebendo direção de Deus, falando, não é ele, não é ele, não é ele. Tem um filho seu que está lá cuidando no campo das ovelhas, manda chamar, traz ele para cá. Quando chama Davi, era ele, foi ungido, já era rei de Israel, com a autoridade dada por Deus, já tinha sido praticamente apossado ali como rei de Israel, só que ainda não era o tempo dele. Deus já tinha dado autoridade para ele como rei, mas ainda não era o tempo exato. Às vezes Deus dá uma coisa para você, mas não é o momento exato daquilo que Deus te presenteou se manifestar, vir à tona, vir para fora. E aí Davi teve ainda mais 2 oportunidades de matar o rei Saul e assim assumir o trono de Israel. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de enfiar a faca em Saul e não fez, porque ainda não era o tempo, estava fora do tempo. O tempo de Deus não era aquele. Já Moisés não entendeu esse processo. Ele quis, depois que ele entendeu que ele era o resgatador, e ele queria ser o resgatador, ele quis, que ele viu um egípcio batendo em israelita, quase matando o israelita, ele foi lá e matou o egípcio. Você é louco? Vamos fazer o sentido figurado aqui. Você é louco? Você vai bater no irmão meu? Não vai. E começou a bater e matou o egípcio. Só que não era o tempo exato de ele se levantar como resgatador. O que aconteceu depois disso? Houve consequências. Todas as vezes que nós trabalhamos fora do tempo que é nosso, e do tempo de Deus para a nossa vida, existem consequências. Ele foi para o deserto, passou mais 40 anos no deserto, porque ele tinha começado uma obra que não era para aquele tempo. Tinha começado um trabalho que não era para aquele tempo. Vários homens que começaram o seu ministério para o tempo exato. Olha só que interessante, José, ele passou 13 anos da vida dele, vivendo coisas que talvez não era para ele viver.
mas fazia parte do processo da vida dele, para que ele atingisse o propósito de Deus sobre a vida dele no tempo exato. O tempo de Deus. Foi um dos homens mais importantes do Egito, depois de Faraó, que trouxe uma riqueza gigantesca para o Egito, com a estratégia que ele deu para Faraó. Mas antes disso, ele tinha sido preso por 2 vezes, traído pelos irmãos, tentaram matar ele. Várias coisas aconteceram com ele, para que ele pudesse chegar a ser governador do Egito depois de 13 anos. Jacó teve toda a sua vida conturbada, para assim, depois, ser aquele que viria sendo o pai dos patriarcas, das 12 tribos. Mas todas as promessas se cumprindo no tempo exato. E nós precisamos saber exatamente qual é o tempo correto de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos desfrutar do extraordinário de Deus. E nessa noite Deus vai trazer revelação para nós. Nessa noite Deus vai trazer revelação para você do que é o tempo, qual o tempo que você está vivendo e o que Ele quer fazer com você através desse tempo. O que vai acontecer com a sua vida por causa do tempo que você está vivendo? É para você estar na situação que você está? É para você estar vivendo o tempo que você está vivendo? Ou você está fora do tempo? Ou você está querendo viver um tempo que não é seu? Então vamos lá, o tempo dos outros. Quando nós pensamos em viver o tempo dos outros, nós retrocedemos, ou nós queremos pular etapas, ou nós queremos fazer uma coisa que não é nossa, receber uma coisa que não é nossa. Às vezes Deus separou você para ser uma coisa, e você está querendo ser outra coisa. E quando você passa a sua vida, nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida, e Deus queria que eu fizesse isso, mas por quê? Porque você estava querendo viver no tempo dos outros. Ou então nós queremos fazer uma coisa fora do tempo que Deus designou, ou fora do nosso tempo exato. Nós queremos desfrutar de coisas fora do tempo, vai trazer consequências. E aí entra o nosso tempo, o seu tempo de nascer, começar a andar, o seu tempo de entender na sua cabeça o que é, quais são as coisas mais importantes, a sua juventude, e assim então atingir a fase da maturidade. Existe o tempo certo para todas as coisas. Quando eu tento ultrapassar, ou quando eu atraso os tempos, eu acabo bloqueando áreas da minha vida. E aí o tempo de Deus é extraordinário, gente. Quando eu atinjo, como eu falei, o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é extraordinário. Quando eu aprendo a atingir, Ele não trabalha no nosso ecossistema aqui, Ele não trabalha Ele trabalha aqui no nosso coração. Então por isso que Deus não é um Deus que vive no nosso tempo, regulado. Ele não trabalha nas 24 horas. Deus, eu quero uma resposta até sexta-feira. Deus, ele sabe o que é sexta-feira, é claro, mas Ele não vai fazer, porque não é o tempo dEle. Eu quero uma resposta até tal dia. Às vezes Ele pode te dar agora, mas é o tempo dEle, é Ele que vai definir. Nós não podemos obrigar Deus a fazer uma coisa que não é o que Ele quer. Nós precisamos entender isso. Deus, Ele quer fazer você se mover no tempo dEle. E assim, se movendo no tempo dEle, você começa a atingir o sobrenatural dEle sobre a sua vida. Atingindo o sobrenatural dEle sobre a sua vida, você começa a ver coisas e a desfrutar de coisas que você jamais poderia imaginar. Eu tenho sonhos para a minha vida. Quem é que sonha aqui? Eu tenho sonhos para a minha vida. Posso passar o resto da minha vida sonhando. Vou continuar sonhando. E tem coisas que eu tenho certeza que vão acontecer. Tem coisas que talvez não sejam os planos de Deus, mas eu sei que Deus, Ele colocou aqueles sonhos na minha vida. Sonho de ter o meu negócio bombando. Sonho de ter a minha vida financeira daquele jeito. Sonho de estar pregando para multidões. Sonho de ter isso. Sonho de fazer aquilo. Sonho. Eu tenho sonhos. Tenho certeza que você sonha também. E o seu sonho tem que estar alinhado com o tempo, o plano e o propósito de Deus. Vamos colocar de pé, queridos? Por favor. Eu quero que você passe a entender, a ver, a desfrutar também do que é o tempo que você está vivendo agora. Qual é o tempo que você está vivendo? E o que você deseja viver?
São coisas grandes, extraordinárias, que você não pode ficar parado esperando. Mas também são coisas que você precisa sentar, orar, meditar, saber o que é que Deus separou para esse tempo. Hoje nós vamos cear, e é um tempo de nós nos conectarmos com Deus, renovarmos a nossa aliança, porque é isso que a Bíblia diz. Todas as vezes que nós cearmos, nós fazemos isso em memória dele, porque assim todas as vezes que nós comemos e bebemos do sangue dele, nós estamos fazendo uma renovação da nossa aliança, trazendo a memória de Jesus sobre nossas vidas. O tempo de Deus sobre a sua vida e o seu tempo precisam estar alinhados. O seu tempo e o tempo de Deus precisam estar alinhados, para que assim nós não venhamos nos perder lá na frente e perceber que muita coisa se passou, muita água correu por baixo desse rio, muita água correu por baixo desse rio, e eu me perdi no tempo. Eu quero que vocês fechem os olhos, por favor, e possam começar a analisar qual o tempo que vocês estão vivendo, o que vocês perderam no seu tempo, o que vocês deixaram de desfrutar no seu tempo, o que passou que vocês não viram, ou que vocês ainda não viram, mas que precisam ver, entender. O que precisa acontecer na nossa vida para que a gente possa realmente desfrutar do tempo sobrenatural, do Kairos, o momento certo, a hora certa, o momento oportuno. É isso que Deus quer fazer. O que nós precisamos fazer? Então, com os olhos fechados, a gente vai fazer essa meditação agora. Com os olhos fechados, nós vamos fazer essa meditação agora, e nós vamos começar a mergulhar nessa atmosfera de aprender a viver no extraordinário, na graça, no poder sobrenatural, porque é o tempo que Deus separou agora. É o tempo que Deus separou agora. É isso que Deus guardou. Nós vamos cantar essa música, e aí depois nós vamos distribuir a ceia. Mas eu quero que nesse momento você comece a entender o que é, qual o tempo que eu estou vivendo agora. Qual o tempo que eu estou vivendo agora? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meu fogo, tua presença me conforta. Fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
só o que diz em Mateus, Marcos, Lucas e João diz a mesma coisa. Está dizendo assim, capítulo 6, versículo 26 ao 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do Pai. E olha só o que diz Paulo, dizendo em Coríntios, está dizendo assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Entende bem? A nova aliança. Entende bem? A nova aliança. Deus está renovando a aliança com a igreja. Deus está renovando a aliança com os filhos. Deus está renovando a aliança com os filhos. Deus está renovando a aliança com a nação. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber do cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Deus está renovando a aliança com os filhos através do sangue. Nós vamos distribuir a ceia, e nós precisamos entender, e Deus quer que você entenda, que essa noite Deus está renovando a aliança e restabelecendo o tempo, realinhando o tempo dele com o seu, para que nós não venhamos viver fora do tempo, e para que nós não venhamos viver observando o tempo dos outros, que nós venhamos desfrutar do tempo de Deus exato para as nossas vidas, do tempo de Deus exato para as nossas vidas. E é isso, que a bondade possa nos alcançar, que a bondade possa nos encontrar, porque Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel sobre nós. És fiel para renovar a aliança, és fiel para renovar a aliança, és fiel para restabelecer a aliança do corpo e o tempo de Deus sobre nós, o tempo de Deus sobre nós. És fiel, Deus, és fiel, Deus, és fiel, Deus, oh, de Deus. A bondade me seguirá, a bondade me seguirá, Senhor. Me acompanha a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pode abrir o seu lacre. Pega a bolachinha, o pão. Feche seus olhos e apresente ele ao Senhor. Pai, nós apresentamos, como diz as Escrituras, esse aqui é o Teu corpo, e nós comemos em memória do Senhor. Não é o corpo de Jesus exato, mas é para nós fazermos isso como simbologia do corpo de Jesus. Pode comer do pão. Agora pega do suco, apresente ele ao Senhor, e esse é o símbolo da renovação da aliança do Senhor com a minha vida, com as nossas vidas, com a Tua igreja. Esse
é o símbolo da nova aliança. Esse é o símbolo da nova aliança. Esse é o símbolo da nova aliança. Beba o suco em memória do Senhor e diga que a bondade do Senhor nos alcançou. Nos alcançou. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Tua bondade, Deus, tua bondade, Deus. a bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tem, cantarei a bondade de Deus. Deus, eu quero Te agradecer, Deus, por essa palavra. E que o Senhor possa trazer para nós discernimento de tempo, Deus. O tempo que nós precisamos para as nossas vidas. Abra os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, pois nós precisamos entender. Deus, eu quero abençoar cada um que veio aqui nessa noite com a graça de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Da mesma forma que vier, nós voltaremos debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Aleluia, queridos, nós estamos encerrados. Que você vá com a bênção do Senhor. No sábado nós teremos a nossa comemoração de ação de graças do nosso culto. Nós vamos continuar adorando. Se você quiser continuar na adoração, continue. Desfrute do tempo de Deus sobre a sua vida. Desfrute do tempo de Deus sobre a sua vida. Aleluia.